existe uma tradição dentro da nossa área que fala que quando aparece um símbolo negativo, que o café amante precisa quebrar a xícara. Quero que você adivinhe para onde eu vou. E a borra de café me mostrar perfeitamente uma torre Eiffel. Perfeitamente. Olha, você vai para Paris. Ela, é um homem? Eu falei, é um homem, olha, um homem inteiro na sua xícara. Ela, mas meu Deus, o que isso representa? Eu já sou uma senhora, eu não quero ter uma filha. Mas espera aí, vamos encaixar a questão do homem no dinheiro. O brasileiro se tornou isso uma rotina e ele não percebe que por trás disso tem uma influência energética e mágica. Sim. Surgiu no século XIV e ele ficou escondido na antiga Abissínia até o século XVII. Eles não queriam que ninguém descobrisse o café. Tenho comigo uma frase que minha avó dizia, que o seu cliente nunca pode sair pior do que ele entrou na sua consulta. Então, por mais que mostre para mim aqui um símbolo negativo, eu vou transformar aquela morte em vida. Você tem bastante coluna reta, o que indica que você está entrando agora num ciclo bom de transformação pessoal e principalmente de realização. Seja muito bem-vindo ao Frequência Áurea, seu podcast sobre espiritualidade, filosofia e psicologia. Hoje a gente tem aqui um convidado muito especial para falar sobre cafeomancia. Escritor, escreveu esse livro aqui, que é o Oráculo da Borra de Café. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Maicon Oliver. Olá, que Seja prazer muito imenso estar aqui. Maicon. Muito obrigado pelo convite. Pô, prazer todo nosso. Maicon, pra gente começar aqui nessa mesa linda que você montou, primeiro começa... vamos contar para a audiência, para quem nunca ouviu falar sobre cafeomancia. O que é isso? Cara, cafeomancia é um oráculo que surge no século XIV, na antiga Abissínia, que hoje é a Etiópia, que tem como finalidade realmente trazer pontos específicos da atualidade que precisam ser mudados, alterados, para que então você tenha realizações do seu futuro. É uma ferramenta diferenciada das outras. Normalmente o baralho cigano, o tarô, traz para a gente previsões e tendências. A borra de café traz aspectos futuros e principalmente padrões de comportamento que você precisa trabalhar hoje para então a prosperidade amorosa, afetiva, financeira e espiritual. Então é uma ferramenta muito antiga, um dos oráculos mais antigos do mundo e que surge através dos antigos árabes. Eles respeitam muito o café porque eles acreditam que o café é um grão entregue a eles por Alá, por Deus. E baseado nisso, eles tratam o café muito melhor do que o brasileiro. Então, por tratar melhor, eles moem mais, eles não misturam outras coisas. Por exemplo, o nosso café, ele tem casca, ele tem folha. Você vê no nosso café preto pontinhos brancos e aquilo ali são outros elementos, não o café puro. O árabe já é diferente. Ele moe 10 vezes mais e o café dele é puro. E por ser puro, não precisa se coar. E por não coar, a borra de café vai para o fundo da xícara, formando uma crosta de café, se vira para então ter as previsões, porque aquela borra de café derrama para as paredes da xícara, então formando a leitura da borra de café. Perfeito. Então, pelo que eu estou entendendo, para fazer a cafeomancia tem que ser com café árabe? Tem que ser com café árabe. Tradicionalmente, o que acontece? Se nós utilizarmos o café brasileiro, pelo café ser um pouco mais grosseiro, as imagens que vão ficar nas paredes vão ser um pouco difíceis de interpretação. Como o café é mais fino, é como se fosse uma pintura. Como se realmente formassem imagens muito mais claras, objetivas e, tradicionalmente, é correto utilizar o café turco. Tá. E falando de outros oráculos também, você citou a questão do tarô. Sim. E que com a cafeomancia ela vai ser mais focada em enxergar o futuro. Exato. E o tarô ele é uma tendência... Exato. O que acontece? O tarô, ele vai trazer para você uma tendência baseada numa ação. Então, hoje, vamos supor que você pergunte, né? Eu vou comprar um carro esse ano? Pro tarô. O tarô, ele vai te trazer uma tendência naquele momento. Naquele momento você não tem dinheiro, naquele momento você não está conseguindo se organizar para comprar esse carro, então o tarô vai responder, não, você não vai comprar esse carro. O café, ele vai alcançar um pouquinho mais à frente, porque normalmente o cliente principalmente entra em contato com aquela ferramenta através da respiração, do toque do pó na boca. Então, a captação energética do café é muito mais forte do que outras ferramentas oraculares. Então, o café vai trazer assim, olha, você não vai ter agora, mas em 5 anos você terá o seu carro. Então, ela alcança um pouquinho mais à frente do que as outras ferramentas.
Interessante. E, pessoal, o Michael, ele é especialista em outros tipos de oráculo também, como a leitura da bola de cristal, leitura de mão. E comparando a cafeomancia com esses oráculos aqui. Olha, eu vou te falar que eu sempre fui o louco do oráculo. Eu amo, cara. Eu trabalho com 10 ferramentas oraculares hoje. E minha mãe dizia que eu gosto muito de cuidar da vida dos outros, sabe? Então eu sempre fui buscar aprender, compreender um pouquinho mais das outras ferramentas. A bola de cristal é um oráculo totalmente intuitivo. Você precisa ter ali uma percepção, uma sensibilidade muito grande para compreender os sinais que essa ferramenta dá, porque não se tem símbolos prescritos. Você não sabe exatamente qual símbolo que você vai ver ali dentro. Então é importante você ter uma gama de estudo simbólico muito grande e uma intuição, principalmente porque ele é 100% intuitivo. Dentro dele nós temos captações de imagens, de cores, de fatos da natureza como tempestades, ventos, nuvens, sol. E para que você tenha essa captação, é importante a sua espiritualidade, a sua intuição estar muito aguçada. Então, dentro das ferramentas que eu trabalho, a bola de cristal com certeza é o oráculo mais difícil que existe. Então, eu sempre aconselho o aluno que era a cristalomancia a estudá-la por último. Depois que aprendeu muito símbolo com tarô, com baralho cigano, depois que estudou numerologia, justamente para entender mais sobre simbologia e principalmente para que a intuição esteja mais aguçada. Existem diferenças? Existem. Aqui nós temos técnica. Aqui nós temos intuição. Então, para as pessoas mais videntes, a bola de cristal com certeza se adequa super bem. Super bem. Uma ferramenta antiga, druídica, dos antigos celtas, que faziam leituras, por exemplo, nos reflexos dos rios, dos lagos. Então eles buscavam bases reflexivas, né, usando depois os espelhos, que com a prata, depois o ouro, depois os espelhos de obsidiana, chegando então na esfera de cristal. É uma ferramenta esplêndida, porque o cristal ele tem uma função de captação de informação. Então, normalmente, o cliente vai lá, coloca a mão em cima da esfera para que aquela esfera capte, então, a vibração dele e espelhe, assim como o reflexo. Ela vai espelhar aquela informação para mim, vidente, que estou fazendo a leitura. Tá, então se você estivesse fazendo a minha leitura, eu ia ficar com a mão na bola. Isso, provavelmente você teria que colocar a sua mão e a bola traria para a gente inicialmente o que está vibrando no seu campo energético através de cores e depois nós poderemos trabalhar com perguntas, mas tem que ter o contato com o consulente. Interessante. Você até já fez episódio aqui de tarô. O tarô tem essa vantagem porque o símbolo ele tá muito claro, tá na carta. Exato. Você estudando, entendendo ele do que o símbolo se trata, você consegue passar aquele conhecimento. Aí você tá me falando então que na bola de cristal tem toda uma questão de intuição, mediunidade, é mais complexo. Cara, por isso que tem poucos oraculistas que trabalham com essa ferramenta. Uhum. Você vê muitos tarólogos cartomantes porque são símbolos prescritos e você sabe o que aquilo diz. E se você tira aqui dentro, por exemplo, um hierógrafo? Se você tira aqui dentro, por exemplo, um orixá, uma divindade que você não conhece? Então, são ferramentas, tanto o café quanto a bola de cristal, que mostram justamente símbolos que talvez você nunca tenha visto e que você precisa se aperfeiçoar para poder estudar. Então, eu sempre digo que tanto o café quanto a bola de cristal são estudos eternos, cara, que você sempre vai se aperfeiçoar. Então, números, animais, símbolos diversos, runas... Todos esses símbolos estão dentro dessas duas artes. Então, o que elas têm de igual, na verdade, parecido, é justamente a simbologia que é vasta, cara. Lógico, o café, ele tem um aspecto bem interessante que eu sempre falo para os meus alunos para facilitar. Ele vai captar os símbolos que você já conhece. Então, vamos lá. Vamos supor que você é estudante de numerologia. Vai existir uma tendência muito grande ao café te mostrar vários números, porque você já tem a percepção da visão daquele número, do significado dele. Se você gosta de runas, se você é um xamanista, animais, se você gosta de runas nórdicas, então, informações que estão no seu consciente. Porém, às vezes tem alguma informação específica que traz um símbolo diferenciado. Por isso, a necessidade do aperfeiçoamento simbólico. Interessante. Mas então, por exemplo, você tá vendo o meu oráculo. Sim. Vai aparecer mais símbolos que fazem sentido para mim ou mais os seus? Para mim, cafealmente. Tá. Entende? Entendi. Então, para mim, vão aparecer símbolos que eu tenho contato diariamente, mas podem sim aparecer imagens correspondentes à sua vida. Então, por exemplo, eu vejo um avião. Ai, cara, eu sou louco para fazer aviação, um exemplo.
Então, ele vai captar um pouco da sua informação, porque você vai assoprar, você vai colocar a sua energia, o seu DNA e todas as suas vibrações, mas também o café entende que ele precisa ser da minha consciência para a interpretação. Legal. Então, uma coisa legal que eu sempre falo, por exemplo, quando o café quer te mostrar algo que remete a medo na vida do consulente, alguma situação que o consulente pode passar por medo, ele traz aquilo que eu tenho medo como imagem. Então, por exemplo, eu tenho medo de ET, cara. Eu tenho um trauma de criança com ET. Eu sei que tem super terapias arcturianas maravilhosas aí, mas eu sempre tive um traumazinho de ET. Quando eu preciso passar para o cliente que ele vai passar por um ciclo de medo, aparecem imagens aqui de extraterrestres. E eu vou, olha, eu vejo, aquilo já mexe comigo. Eu vejo que você está prestes a passar por um momento de dificuldade, de medo aí de algo relacionado ao seu trabalho, ao seu amor e por aí vai. Então, outro exemplo, a coruja, né? Existem símbolos que são regionais. Então, para nós aqui em São Paulo, por exemplo, a coruja é um símbolo de magia, de estudo, de intuição, até de bruxaria em alguns aspectos. Para o povo do norte, é um símbolo de mau agouro, por exemplo. Fala que quando uma coruja para em cima da casa, que alguém vai morrer. Então, depende muito também da simbologia que você traz na sua história de vida. Não só aquilo que aquele símbolo diz. Então vai muito da sua percepção. Café-almancia é 50% técnica e 50% sensibilidade do café-almante, de quem está lendo também. Esses símbolos, eles são claros? Assim, se eu olhasse que não tenho experiência, eu conseguiria ver a mesma coruja? Alguns símbolos, sim. Alguns são bem evidentes. Normalmente, eu sempre falo para os alunos não permitirem que o cliente fique procurando simbologia, porque vai muito da sensibilidade de quem está lendo. Existem símbolos que estão na parte clara, existem símbolos que já são mais densos, mas aqueles que estão claros, eu sempre mostro para o cliente, falo, olha aqui o número 4, olha aqui uma mulher de vestido. Eu sempre mostro realmente para atiçar a curiosidade do cliente. Mas normalmente eu acabo tendo um pouquinho mais de percepção baseado no tempo de estudo desse oráculo. Então, nem todo símbolo que eu vejo, o cliente vai conseguir ver. Entendi. E durante a leitura, daqui a pouco a gente vai fazer, com certeza eu quero ver na prática, mas durante a leitura aparecem vários símbolos ao mesmo tempo? Diversos símbolos. Nós temos um método de leitura, né? A xícara, ela é dividida por 4 elementos. Legal. Terra, ar, fogo e água. Dinheiro, atualidade e espiritualidade, mental, e no fundo da xícara, espiritualidade. As imagens que aparecem em cada campo são correlacionadas a esse campo específico. Essa área. E, normalmente, a borra de café ela vai derramar justamente nos pontos que precisam mais ser trabalhados naquele momento e aconselhados para o consulente naquele momento. Então, sim, aparecem diversos símbolos durante toda a consulta, mas são símbolos fixos. Durante a consulta não vão aparecer coisas novas, são símbolos já impregnados que dizem isso precisa ser dito. Tá? Às vezes, aparecem símbolos no dinheiro e no amor. No mental está em branco. Então, talvez, nesse momento, você não esteja tão preocupado com alguma coisa. Talvez o seu foco nessa consulta seja dinheiro e amor, literalmente. E, normalmente, é assim. Então, depende muito, cara. Tem vezes que vai aparecer 1, 2 símbolos, mas tem vezes que eu faço uma consulta de 2 horas e meia, 3. Entendi, mas é com a mesma borra ou você fica... Com a mesma borra de café. Faz uma vez e naquela... Exatamente, porque são símbolos muito pequenos e muito simbólicos. Então, um símbolo tem interpretações de textos aí. Então, dá pra gente falar muito sobre aquele aspecto. Então, Maicon, apareceu aqui, por exemplo, um cavalo. Um cavalo fala de muita coisa. Então, eu posso explorar o cavalo dentro da sua vida afetiva, dentro da sua vida financeira, o que ele representa na sua espiritualidade. Então, um símbolo já é o suficiente para falar muito, mas normalmente de 10 a 20 para frente. Entendi. Sem dúvida, quanto mais você conhece de simbologia, de espiritualidade, isso vai agregando na prática e você vai interpretando melhor. Esse é o grande segredo. Estudar simbologia, sensibilidade também, mas principalmente a sua visão. Cara, inicialmente é muito difícil você interpretar símbolo, porque eles estão escondidos entre o café, entre a borra mais clara, a borra mais escura, entre o fundo da xícara. Então, é muito importante ao aluno que está estudando café-almancia ter um tempo para análise. Então eu peço muito teste, muita prática em casa, jogar para tia, jogar para avó, justamente para poder ir entendendo aquilo e tirar foto, principalmente. As pessoas tiram foto e depois de um tempo começam a identificar os símbolos que estão ali dentro.
Porque na hora a ansiedade ali talvez não deixe. Entendi, legal. E é uma coisa que você acredita que qualquer um consegue fazer ou você precisa ter um nível de sensibilidade maior, mediunidade? Olha, cara, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi com o Ney Naif aqui no Brasil, ele é uma grande referência do tarô. Sim, ele veio aqui. É um querido. Ele fala que quem lê um tarô lê todos. E fala que se não precisa de intuição, precisa de técnica. Desde que você respeite a tradição, desde que você prepare aquilo com respeito. Você pode usar a intuição? Pode, mas se você não tiver a intuição, você tem a técnica. Então a técnica já vai trazer para você uma gama gigante de informações. Sabe por quê? Eu tive a oportunidade de estar no Marrocos e lá essa leitura é muito... Lá, você vai no restaurante, você almoça, janta, toma um café turco ou árabe e na porta tem uma senhora sentada fazendo a leitura da borra de café. Para eles, isso não é algo que envolve espiritualidade, misticismo. Para eles é tradicional da região e se traz um conselho simbólico para você. Então nós, quando vamos ler tarô aqui no Brasil, a gente se tranca de um consultório numa salinha. Lá não, é tão tradicional que a todo momento eles estão praticando essa arte, é uma arte de família, ela vem da avó para a mãe, da mãe para a filha. Então, quando a gente fala de intuição para ler, não é necessário, porque a própria origem do oráculo não fala sobre intuição, fala sobre você conhecer símbolos e aconselhar através dele. Entendi. Perfeito. Não tem essa necessidade, eu não sou intuitivo, vou conseguir ver, vai conseguir ver normalmente, símbolo e estudo. Legal. E assim, dentro da cafeomancia, você vê que tem muita gente que não entende e fica tentando passar uma mentira, tentando inventar simbologia. Cara, tem muito. Eu acredito que em todo o caminho oracular sempre vai ter aquele que vai levar para um caminho negativo, né? Mas eu vou te falar, é tão difícil você entrar dentro do meio da cafeomancia porque são cursos mais restritos, são um aprendizado um pouquinho mais pragmático. Então eu analiso muito bem a postura do aluno, eu tento entender qual o intuito dele estar aprendendo borra de café, porque eu respeito muito a tradição desse oráculo. Você sabe que quando a gente começou a ensinar borra de café, eu e uma amiga minha aqui no Brasil, nós fomos ameaçados. Sério? Por famílias tradicionais que levam esse oráculo. Vocês não podem ensinar. Vocês não podem ensinar borra de café. Esse oráculo é nosso, esse oráculo é tradicional árabe. Essa ferramenta não pertence à tradição de vocês. Entendi. Então, o acesso hoje à cafeomancia é realmente um pouco mais restrito, tanto que você vê feiras aqui em São Paulo, no Brasil todo, que tem 30 oraculistas e 1 ou 2 jogando borra de café. Primeiramente, né, por toda a estrutura que é necessária para isso, mas segundo, né, pela responsabilidade que eu sempre falo de seguir tradição para você ler. Tem todo um rito específico para você alcançar o ponto de leitura da borra de café. E como que você chegou nessa tradição? Como que você aprendeu? Cara, eu comecei a jogar tarô. A primeira ferramenta que eu estudei foi o tarô. E eu comecei a fazer feiras holísticas. E ali dentro daquela feira, eu percebi um cheiro gigantesco de café. Eu falava, mas meu Deus, que cheiro gostoso aqui. Onde está vendendo esse café? E saí da minha tenda e fui procurar. E aí eu encontrei uma tenda de ciganos, com samovares que são como se fosse um bule grande, assim, nas portas da tenda. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Eu preciso aprender isso, eu preciso desenvolver esse estudo aqui. E aí fui procurar literaturas, não existiam literaturas que falam sobre o assunto justamente pela restrição do contato familiar. Aí eu falei, peraí, deixa eu me aperfeiçoar. Fui procurar pessoas que já vinham de descendência para poder aprender. Estudei com uma senhorinha que ia muito na Rede Globo na época, chamada Archaluz Ramparian, uma senhorinha bem turca. Estudei com Mir Terreira Carmelino, com grandes nomes que são tradicionais dentro da arte, para poder então desenvolver esse livro. Porque de muito tempo eu percebi, gente, as pessoas não têm acesso à cafeomancia. As pessoas não têm essa informação. Eu preciso desmistificar isso e eu preciso trazer para o consciente das pessoas que oráculo, por mais que seja tradicional, é conhecimento e a gente precisa compartilhar. Senão isso ficaria escondido. Sim. O café, para você ter noção, ele surgiu no século XIV e ele ficou escondido na antiga Abissínia até o século XVII. Eles não queriam que ninguém descobrisse o café. Então, foi através lá de Francisco Melo Palheta que ele foi lá e recebeu um buquê com um pé de café escondido que o café veio para o Brasil. Ou seja, o árabe ele queria deixar esse conhecimento guardado para ele.
Porque quando foi descoberto o café, eles perceberam que aquilo, a consciência quando se tomava, a gente fica mais disposto. Então, ajudava mais eles as noites de reza, de peregrinação. Então, isso aqui é abençoado por Deus. Nós recebemos essa planta e essa planta deve ficar... E ficou até o século XVII. Então, foi muito tempo de tradição, de uso... E realmente, cara, é uma ferramenta esplêndida. Desde que você trabalhe com a cafeomancia com respeito, e principalmente seguindo tradição, porque tem pontos que a gente precisa seguir para poder ler uma borra de café. Eu não posso, por exemplo, ler cafeomancia de cabeça descoberta, porque tradicionalmente todas as mulheres e homens que fazem isso cobrem a cabeça em respeito à fé. Interessante. E você vê que aqui no Brasil... Café é dia a dia de trabalho, né? A gente não tem essa ritualística, essa... Exato, cara. O café, ele tem uma finalidade no nosso corpo de reequilíbrio dos chakras. Então, quando você toma aquele café, ele traz para você uma energia a mais e dá uma reequilibrada vibracional no seu corpo inteiro. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, eu tomo café todo dia. Inconscientemente ele precisa daquele café todo dia, porque aquele café traz para ele o ânimo, a disposição, mas também um reequilíbrio energético, um conforto vibracional. E o brasileiro se tornou isso uma rotina e ele não percebe que por trás disso tem uma influência mágica. Sim, sim, com certeza. Todo alimento vai ter, né? E ainda mais um alimento milenar desse que traz toda essa tradição. Exatamente, cara, exatamente. Você sabe que os árabes, eles têm o costume de colocar iguarias dentro desse pó. Então eles colocam o cardamomo, por exemplo. O cardamomo é uma semente egípcia que tem um sabor mentolado. Então eles misturam ali. Esse cardamomo, o que ele representa magicamente? Comunhão. Porque se você for na casa de um árabe e ele não te servir café, é porque você não é bem-vindo ali. Café é algo para eles que é muito importante a troca. Então, se você recebe café, você é bem-vindo aqui, porque é um ato de amor para ele, de comunhão e de amizade. E quando você vai na casa de um árabe, ele prepara o café por café, ele não vai preparar um jarro como a gente faz e vai servindo durante o dia. Existe um instrumento chamado ibrik, ou jezque. Eles preparam café por café aqui. Esse daqui é um tradicional do Egito que eles usam na areia do deserto. Eles colocam carvão na areia do deserto, esquentam aquela areia e encaixam ali o gesvê. O café ali dentro esquenta, começa a ferver, então ele serve individualmente para as pessoas. Mas tradicionalmente é um bem menorzinho, então ele vai no fogo preparar um por um, porque esse café é para ele, é com carinho, é com amizade. Então tem toda uma estrutura. Esse aqui ele é fechadinho justamente porque eles usam em locais abertos, no meio do deserto, com areia, então eles tampam para poder terem uma conservação de temperatura. Então é individual, é um rito. Por isso que é algo tão especial pro árabe, né? Sim. Michael, e voltando a falar da parte do orar, o que você diz para quem fala que isso é invenção, que você está inventando as imagens? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu já encontrei muitos testes, cara, dentro da minha área de atuação, né, oracular. Mas eu acredito que sempre vai ter aquele que desconfia, né? Tanto que todas as imagens que se tem na internet sobre cafeomancia mostram uma senhora lendo a borra de café e o consulente tentando entender, olhar e ver os mesmos símbolos ali dentro. Depois eu te mostro a imagem, é bem legal. Isso indica que sempre vai ter aquele que vai talvez não acreditar no seu trabalho, no seu potencial, no símbolo que está ali dentro. Mas as pessoas precisam entender que acima disso tem alguém que está afiado com a espiritualidade, que tem um vínculo com a conexão mágica espiritual. Então ali é somente um direcionador, né? A cafeomancia, ela organiza a informação que o vidente quer passar. Então isso acontece muito, cara. Eu já tive teste de cliente chegar e falar assim, eu vou viajar e eu quero saber para onde eu vou. E a borra de café me mostrar perfeitamente uma torre Eiffel. Perfeitamente. Falei, olha, você vai para Paris. Aí a cliente parou, olhou para mim. É isso mesmo. Eu falei, era só isso? Ela, não, eu quero mais. Eu falei, ué, você vai me testar? Então, assim, que a cafeomancia, ela acaba mostrando para você, ela te ajuda demais, é simbólico, então ela vai te trazer uma orientação e algo que vai tocar a vida daquele cliente de uma forma ou de outra. Então, as pessoas muitas vezes entram descrentes na minha consulta e acabam saindo realmente satisfeitos, porque é símbolo, é vibração. Jung fala muito, né, sobre a simbologia
vai se trazer mensagens que estão dentro do seu inconsciente de você. Então, vai te tocar de outra. Cara, que legal. E como que fica a questão do livre-arbítrio? Cara, borra de café é uma ferramenta que vai trazer para você informações que podem ser mudadas, porque eu não costumo sentenciar o meu cliente. Então, o que é o sentenciar? Olha, você tem que terminar esse relacionamento. Olha, você tem que mudar de trabalho. Não. Eu vejo que a sua relação tem uma tendência a dar errado. Porém, se você mude a postura, se ele mudar as ações, se vocês tiverem mais amorosidade, tudo pode mudar. Eu acredito muito que a ferramenta oracular, ela traz para a gente um presságio, mas que aquele presságio vai depender muito da sua postura e das suas ações. O nosso inconsciente, ele sabe tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida. Eu tenho essa teoria. Porque o seu inconsciente sabe se você vai ser capaz de amar corretamente, ele sabe se você vai ser capaz de guardar o dinheiro para comprar a casa. Então, eu costumo dizer que são presságios que estão programados através das suas ações naquele momento, mas que podem mudar e o seu livre-arbítrio realmente pode alterar toda essa história que aconteceu aqui. Entendi. Então, o livre-arbítrio, cara, ele é importante e ele faz totalmente parte de tudo isso, porque o bom oraculista, ele tem que entender que tudo pode mudar a qualquer momento. Hoje, se eu falar para você, olha, eu vejo que o trabalho vai ter dificuldade. Amanhã, sua postura pode ser outra. Sim. E a leitura vai ser totalmente diferente, porque você mudou, você virou a chave. Não, meu trabalho não vai ter problema, eu vou mudar isso aqui. Então, entendi. Isso é o livre-arbítrio. A gente super respeita, indicando que aquilo pode ser mudado, pode ser alterado. Legal. Tem alguma história de consulta interessante que você enxergou alguma coisa? Cara, tem. Tem uma história de uma senhora, devia ter uns 85 anos, quase 90. Ela estava com a sobrinha, inclusive, que foi levá-la porque ela já não conseguia mais andar direito. E aí ela tomou café, e aí apareceu na xícara inteira, literalmente um homem peladão. Na xícara inteira dela, eu falei, mas meu Deus. Aí eu olhei para ela assim, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com a forma com que a gente mostra, né, resultados sobre aquilo, né? E eu olhei e aí eu falei, nossa, que bacana. Ela, é um homem? Eu falei, é um homem, olha, um homem inteiro na sua xícara. Ela, mas meu Deus, o que isso representa? Eu já sou uma senhora, eu não quero ter uma filha. Mas espera aí, vamos encaixar a questão do homem no dinheiro. A questão do homem no dinheiro fala sobre a fertilidade, sobre a criação, sobre a materialização. A mulher é a sensibilidade, o homem é a construção, é a ação. Então indica novos ciclos para a sua vida, fortalecimento, fertilidade. Sexualmente pode indicar, sim, algumas necessidades pessoais suas. Então, assim, o símbolo, cara, é muito bacana, porque tem cliente que vai enxergar, tem símbolo que vai te surpreender, e principalmente pontos que você tem que a encaixar na vida do cliente, a encaixar aquela simbologia. Sim. Porque sai muito morte, por exemplo, sai foice, sai símbolos muito pesados também, dependendo da pessoa. Então você precisa ter ali um jogo de cintura para poder encaixar aquilo da melhor forma possível, porque eu tenho comigo uma frase que minha avó dizia, que o seu cliente nunca pode sair pior do que ele entrou na sua consulta. Então, por mais que mostre para mim aqui um símbolo negativo, eu vou transformar aquela morte em vida. Entendi. Eu vou orientar e falar assim, olha, eu vejo a necessidade de cuidar do seu corpo, da sua saúde, como que você está? Eu não posso sentenciá-la a isso, eu não posso falar para ela que eu vejo a morte da sua xícara. Então, vai muito da forma com que você interpreta aquilo e tem empatia com o seu cliente, principalmente. E existe uma tradição dentro da nossa área que fala que quando aparece um símbolo negativo, que o café amante precisa quebrar a xícara. Então, com mensagem ruim, eu leio aquilo, levo a xícara para casa e quebro. Eles quebram a fim de quebrar aquela vibração, destruir aquela energia da vida do cliente. Então, esse joguinho aqui tinha 24, hoje eu tenho 12, porque vão se quebrando com o tempo. E é tradicional. Entendi. Mas é comum você ter que quebrar ou é raro? É comum caso você tenha um presságio muito negativo de obsessor ou morte.
Entendi. São pontos que são mais pesados ou uma doença muito séria que vai acometer ali o nosso cliente. Então, normalmente guardo, coloco embaixo da mesa, chego em casa e quebro. Com dor no coração, mas quebro. Justamente para ajudar o cliente. Umas xícaras bonitas dessas. Sim, é tudo muito tradicional, tudo muito vinho de família, sabe? A gente cria apego. Mas a xícara é tempo de vida. Tem hora que você está usando ela, a alça vai cair, ela vai rachar, porque é um elemento que capta a vibração do seu cliente também. De cliente para cliente, a xícara pode pesar mais ou não, por mais que seja a mesma matéria, o mesmo peso. Quando você pega de um cliente e do outro, uma energeticamente fica mais pesada que a outra. Então, existe uma captação vibracional muito grande na xícara. Já aconteceu da xícara quebrar durante a consulta? Já, o cliente pegou na alça e a xícara caiu. Ou seja, chegou o momento de acabar o fim de ciclo dessa matéria aqui. Entendi. E assim, vamos entrar na questão da prática. Sim. Como é que começa uma consulta? Vamos lá. Normalmente eu gosto de mapear a vibração do cliente com qualquer outra ferramenta que eu tenho. Tá. Para poder entender. Porque o cliente tem que tomar o café com calma, cara. Assim, não adianta eu falar assim, ó, você tem 1 hora de consulta, toma o seu café rápido para a gente aproveitar essa 1 hora. Não gosto de trabalhar dessa forma. O cliente vai sentar, eu vou ler um pouco de mão dele, vou entender um pouquinho dos aspectos gerais da vida dele, ou na bola de cristal, ou 3 lâminas ali do tarô, só para identificar como que ele tá. Enquanto isso, ele tá tomando café. Porque legal. Tradicionalmente, se come tâmara. Se você está ali, de certa forma, comendo um chocolate, tomando café, você precisa estar com a mente calma. Porque se você estiver com pressa, agitado, não vai ser a mesma consulta. Isso daqui vai ficar escuro, porque a mente do consulente está densa, está preocupada e vai atrapalhar. Então, criar uma atmosfera tranquila. Esse relaxamento é importante. É né? extremamente importante para o café mostre aquilo que precisa ser dito e não aquilo que ele está ansioso para saber. O cliente toma o café, existem 2 formas. Existe a forma do cliente tomar, só que tem muito cliente que não pode tomar café, ou é por causa dos dentes, ou porque eu tenho intolerância, ou porque eu não posso. Então, uma forma é você beber. A segunda é o cliente assoprar, para que aquela borra de café capte a vibração dele. Tá. O soprar ou beber é o nome completo e a data de nascimento. Nós estamos registrando em algo natural aquela vibração ali. Isso... Enquanto ele toma, a borra de café vai para o fundo, fica justamente essa pasta de café. Nós colocamos pires em cima, o cliente segura com as 2 mãos e nós falamos a primeira surata do Alcorão, porque os árabes são extremamente ligados ao Alcorão. Então você fala assim, ó, por Deus, o clemente... o misericordioso. Aí eu tenho que repetir também. Não, é o oraculista que fala. Tá. Por Deus, o clemente, o misericordioso. E aí se faz a virada da xícara. Se deixa 5 minutinhos ali para que aquelas imagens se formem nas paredes e começa a fazer a interpretação. Entendi. É relativamente simples, então, o processo. O processo ritualístico é simples. O preparo do café é um pouco mais complexo. Primeiro que o café árabe ele não pode ferver. Segundo, é a busca pelo pó. Terceiro, é a consagração específica que você tem que fazer no seu material de trabalho. Então, por trás da consulta, realmente tem algo mais trabalhoso. Você precisa ter o bule na sua mesa como algo tradicional, representando o útero da grande mãe da natureza, dos ciclos da vida. Então, por trás, sim. Mas presencialmente, a consulta costuma ser bem leve, bem tranquila. Entendi, legal. Teria algo que a gente conseguiria fazer aqui na prática? Claro, vamos fazer para você. Ó, eu já preparei essa base aqui para você. Legal. O que nós vamos fazer? Você para mim. Tá. Justamente para a gente ter uma captação aí da sua energia. Isso. Você vê como o café ele é mais escurinho do que o nosso? A densidade dele é diferente? Um café mais escuro, né? Sim. Nós vamos colocar aqui. Gente, eu sempre coloco um guardanapo aqui, porque as imagens que ficam no pires também falam sobre o cliente. Então, nós trazemos como conselho. Porque se formam alguns pontos, eu uso a numerologia, pode formar imagens e a gente trazer um presságio legal aí para o nosso cliente. Vamos lá. A alça sempre virada para o cliente. Agora vamos fazer certinho. Segura com as do fundo. Nós vamos lá. Por Deus, o clemente, o misericordioso. Pode soltar e eu vou...
Esse momento, normalmente, se coloca um anel aqui como símbolo de conexão com a espiritualidade, se coloca um cristal, se coloca uma moeda, é muito opcional, tá? É de cada um. Nós vamos dar aqui 2 minutinhos para esse café descer e se formar ali as imagens. E ali você está conversando com o seu cliente, está trocando uma vibração, uma energia, você está entendendo onde que você vai focar naquela leitura, se ele veio para entender os processos financeiros da vida dele, amorosos, espirituais. Aí eu traria alguma pergunta, por exemplo? Não? Não. Tá. A borra de café, você pode sim trabalhar com perguntas, mas depois que o oraculista trouxer as informações que a imagem conduz ali. Então, primeiramente, eu vou virar, vou falar aquilo que o seu café está mostrando, porque talvez aquilo já aborde o que você veio buscar. E aí termina ali aquela parte, eu falo, é isso, acabou. Às vezes o cliente já tá satisfeito. Não precisa fazer perguntas. Eu gosto muito, cara, de direcionar primeiramente a consulta e depois a gente vai a pontos específicos. Tá, perfeito. Vamos lá, ó. Essa é a sua xícara. Vamos ver, tá. Cada pontinho desse fala sobre um aspecto da sua vida. Sim. Então, por exemplo, falam de realizações pessoais, né? Eu vou falar um pouquinho para você de tudo que tem aqui, mas só para explicar, ó, colunas falam de realizações. Quando elas estão retinhas do jeito que estão, indicam prosperidade, a chegada de sonhos, ideais e focos realmente realizados, coisas boas. Você tem bastante coluna reta, o que indica que você está entrando agora num ciclo bom de transformação pessoal e principalmente de realização de sonhos, de desejos e de pontos que você precisa trabalhar. Então vamos lá. Nós temos aqui no seu Pires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na numerologia a gente reduz ao número 1, né? O que fala das pessoas que têm sede. Que têm sede para se provar, para provar o seu potencial para as outras pessoas. Principalmente as pessoas que têm uma boa tendência à liderança, as pessoas fortes, que têm uma boa didática, que tem uma boa troca. Número 1 fala do líder, aquelas pessoas que vieram ao mundo para conduzir outras pessoas. Então, espiritualmente, fala realmente do líder espiritual. Mas na vida, fala daquele que não aceita ser direcionado. É você que direciona o seu trajeto de vida. São as suas, muitas vezes, escolhas que talvez não sejam tão compreendidas pelo todo. Mas de que você escolheu esse ponto e fala que você toma a iniciativa da sua vida, fala de pessoas que não gostam de depender dos outros, fala de pessoas inteiramente focadas nos seus objetivos também. Pessoas fortes. O número 1 realmente fala das pessoas que não gostam de meios termos. Ou é ou não é, ou vive ou não vive. Tá? São pessoas diretas e objetivas. Aí vamos lá, sua xícara. No campo financeiro da sua xícara, nós temos um vulcão. O vulcão, ele fala sobre grandes ciclos de transformações. Fala para a nossa vida sobre, primeiramente, a montanha, porque na ponta da montanha nós temos o vulcão, né? E o que é essa montanha? A montanha fala de realizações a longo prazo. Coisas que às vezes a gente sente que a gente está subindo um pouco lentamente demais, porque é uma montanha. Sim. Mas se eu olhar para trás, eu vou ver, poxa, eu já subi pra caramba. Aí se eu olhar para frente, mas olha quanto que eu tenho que fazer ainda. Então fala da necessidade da perseverança, da resiliência e da insistência naquilo que é importante para a sua vida. Porque se você olhar para frente, eu sei que tem muito a fazer, mas o tanto que você já subiu. E lá em cima, quando você estiver próximo a alcançar o que você quer, vem o fogo, uma grande transformação, uma grande mudança significativa nas suas questões de prosperidade financeiras. Você tem 2 colunas em volta, o que fala que você tenta fazer tudo sempre muito bem estruturado. Você gosta de sentir firmeza naquilo que você está fazendo. Então, tanto na sua postura quanto nas suas ações, você sempre faz da melhor forma possível e você coloca o seu coração de tudo, cara. Porque ali tem um número 2 bem pequenininho, o que fala que você se preocupa muito em trazer para o outro essa estabilidade, essa segurança que você tem. Então, tanto na fala, quanto na tentativa, quanto no envolvimento com as pessoas, você sempre tenta ser muito correto
Isso é importante. 2 colunas indicam pilares que você está construindo para a construção de grandes coisas. 2 colunas indica um alcance muito grande, o que fala sobre cuidar dos outros. Desse ano ainda para frente, desse ano para frente, você vai ser muito mais visto, muito mais notado. A sua presença vai ser muito mais reconhecida. Isso é excelente. Tá? Lembrando que a montanha ela tem uma estrutura gigantesca embaixo, ninguém derruba. Nada empurra, não deixa cair. Então fala-se de uma estrutura muito bem consolidada e construída lentamente, mas muito próspera. Tá? Eu sei que às vezes pode demorar um pouquinho, parecer que está longo demais, mas é um longo que já está te trazendo e chegando ao ponto da realização pessoal. Te trazendo felicidade, te trazendo novas construções. Então, pede só paciência para subir, mas você já está no meio dela. Ok? Perfeito. Aqui, no campo amoroso, olha lá. Nós temos aqui uma balança e 2 pessoas, uma olhando para a outra. Da outra. Normalmente, quando unas aqui indicam pessoas que não tiveram muitos relacionamentos, tá? Você não teve tantos relacionamentos assim. Mas aquilo que você teve te moldou muito. Te moldou a ser uma pessoa mais observadora, analítica e crítica também, tá? Nós temos um coração na base, o que indica que você se coloca muito no lugar do outro quando você ama. Quando você vive alguma coisa afetiva, fala-se de um cuidado grande com a vida e a energia da outra pessoa. Você cuida, você acolhe, mas hoje você está muito mais esperto. Você está muito mais, peraí, deixa eu entender se aqui é um lugar bom para mim colocar o meu coração. Deixa eu entregar, mas entregar com sabedoria. Então fala de pessoas que realmente estão em ciclos analíticos, tá? 2 pessoas juntas falam de ciclos bons emocionais. Não fala de caminhos fechados, tá? Porque o 2 fala sempre que há possibilidade de felicidades na sua vida. Então se você tiver alguém, fala-se de um novo ciclo e um ciclo de construção mais estruturada, em que a gente tem certeza das coisas. Se você não tiver, fala da chegada de oportunidade afetiva perto do final do ano e começo do outro. Então, você vê que o café, ele traz pra gente possibilidades, né? Então, a primeira se você tiver com alguém, fala de uma restauração emocional, a ponto de você se sentir mais seguro e construir um ciclo novo e bom. Se você não estiver, fala da chegada de alguém que realmente vai ser significativo. Não é algo que vem para machucar, é algo que vem para construir. Tá? Mentalmente, a sua cabeça não para. Você aparenta ser calmo, mas você não é, não. A sua cabeça ela é muito ativa o tempo todo. Então você está sempre tentando idealizar, tentando construir, tentando ver possibilidades para que as coisas aconteçam. E a sua cabeça é um dos pontos mais importantes da sua vida. Porque é o seu mental que constrói muito e que também pode derrubar. Porque quando você entra em processos muito pensativos, aquilo pode se tornar uma grande semente, como pode se tornar uma grande barreira. Então, a sua cabeça é um ponto principal de cuidado, de zelo, porque é dali que se constrói tudo na sua vida. Mostra-se planos concretizados, principalmente no mês 3 do ano que vem, algo muito bom, tá, cara? Uma estrutura boa, o que indica algo material e muito bem alinhado, chegando para a sua vida. Na base tem o número 3, que fala de parcerias também. Um bom período para parcerias é no final desse ano e no começo do outro. E você crescendo. E a sua cabeça satisfeita com aquilo. Fala-se sobre mediunidade. Pessoa com sensibilidade bem aguçada, mas uma mediunidade boa também. Fala de pessoas que são muito olhadas, cara. Você tem sempre que se proteger muito. Porque, ok, isso tá em todo mundo, né? Todo mundo tem a possibilidade de ser visto, analisado e tudo mais. Mas as pessoas te olham realmente com um sentimento de querer ter aquilo. Então, realmente é um sentimento que pode ser um pouquinho nocivo. E você capta energia demais. No ambiente onde você passa, dos ciclos, das pessoas que estão à volta. Então você é uma pessoa que sempre que espiritualmente tem que colocar aí alguma barreira para se proteger de tudo isso. Então criar uma rotina pessoal de se cuidar para que essas energias não interfiram sua vibração, tá? Ao mesmo tempo fala de uma pessoa excelente para jogar carta. Já pensou? Mas você diz, eu jogar... Tá ferramenta oracular. Então...
eu entendo um pouco, assim, os arcanos maiores eu conheço. Seria excelente para ti, cara, porque você tem uma sensibilidade muito boa que seria posta aí em prática através dessa ferramenta, mas a sua mão é excelente para reiki, já vou falar de reiki. Sim, minha mãe faz. É isso. Você tem uma mão excelente para doar vibração para o outro, porque você tem uma vibração de cura gigantesca. Indica que sua mão, benzimento, xamanismo, reiki, o que for de imposição vibracional, é excelente para você. Bastante protegido e iluminado também, tá? Amém. Forte, o que fala de pessoas que não caem com facilidade, graças a Deus. Seu jogo é excelente, cara. Seu jogo é excelente. Oh, que bom. Espiritualmente fala de muita luz e isso é muito bom. Mas realmente fala que você tem grandes missões. Então você não é uma pessoa que veio só para se cuidar. Você veio para cuidar do outro. E um ponto legal que a gente tem aqui sobre espiritualidade é que você também vai ficar preso de religião. Seu café fala de pessoas que são universalistas, aquele que gosta de tudo aquilo ali e cria sua própria prática com aquilo, e está ótimo assim, porque ser coordenado, ter amarras talvez te incomode dentro do aspecto da espiritualidade. Sim. Então você veio para ser livre, cuide disso. Excelente seu jogo. Pessoal, e eu tô conhecendo o Michael hoje e assim, tudo que ele falou tá muito encaixado. Que legal. Que bacana, nossa, cara. Que legal. Deixa eu... Vira um pouco a xícara pra câmera aqui. Licença, posso pegar? Claro. Aí assim, ó, deixa eu ver se tá dando pra ver ali. Aqui. O vulcão, eu imagino que é aqui em cima. Sim, o vulcão tá aqui, ó. Ah, aqui embaixo. Ele tá nessa ponta, Tá. isso. Aqui fala da matéria, Tá. aqui fala da atualidade, aqui mental e aqui fala do amor, ó. O mental é claro, ou seja, você sempre tenta pensar muito positivo sobre as coisas. 2 colunas no mental, projetos realizados, coisas estruturadas. Sim. E uma xícara forte, o que fala que você é muito intenso nas coisas que você faz. Maravilha, Michael, assim, muito acertado, viu? Que legal, obrigado. Acuradíssimo. Gratidão, que bom. Eu que Feliz. agradeço. Michael, ó, a gente tá chegando ao final. Conta pra gente como que nasceu esse livro. Quem comprar esse seu livro, o que esperar dele? O Oráculo da Borra de Café, ele é um sonho realizado, cara, porque eu tive muita dificuldade no meu período de aprendizado. Justamente por a gente não ter literatura, né, que fale sobre a borra de café. Então a editora Madras me convidou a lançar esse livro. Eu tinha ele já guardado há algum tempo. E aí, em contato com a Madras, e aí, cara, você não quer ensinar? Você não quer compartilhar isso? Eu falei, bora, agora. É tudo que eu quero, porque realmente o acesso à cafeomancia é muito restrito. E ali você tem a possibilidade de aprender na prática como preparar o café turco, quais métodos você pode fazer e principalmente quais símbolos que você pode ter. No final, tem aproximadamente 30 páginas que é só de símbolo, para você realmente ter aí uma noção do que você pode ver dentro dessa xícara e qual o significado. Mas também tem toda a ritualística, tem a reza, tem um jeito certo de você consagrar o seu café, porque tem uma invocação específica para isso. Tem runas, tem números, tem animais e principalmente estrutura, que é o que eu sempre prezo a ensinar de um oráculo. O que eu preciso ter para poder ler borra de café. Porque hoje a internet acaba facilitando muito as coisas, mas também atrapalhando um pouco. Sim. E é muito importante ter informação e na borra de café, prática. Principalmente muito teste, muita prática para funcionar. Então esse livro é um bom começo para quem... É um guia completo para quem quer realmente começar a aprender e a praticar a borra de café. A pessoa, então, lendo esse livro aqui, estudando, ela consegue fazer tudo isso aqui. Perfeito. Além do livro, você tem cursos, você tem aulas? Tenho, cara. Cafeomancia eu lanço uma vez por ano. Justamente para não acabar banalizando o oráculo. Então eu costumo abrir uma vez por ano turma, que eu vou abrir inclusive agora, no mês de setembro. Então, para você que quer aí, setembro a gente tem uma oportunidade bacana de estudar a borra de café, mas também sempre tenho cursos mágicos de magia, bruxaria, que eu trabalho muito com feitiçaria e xamanismo também, e os outros oráculos também, borra de café, baralho cigano, tarô, tudo isso no Recanto das Feiticeiras, que é uma escola de bruxaria aqui na Moca, em São Paulo, que foca realmente cursos a preços acessíveis, porque eu vou te falar uma coisa, cara, quando eu comecei a estudar, eu tive uma dificuldade muito grande, porque era tudo muito caro. Então, quando eu abri uma escola, eu falei, eu vou fazer, desenvolver um espaço que seja acessível.
que as pessoas possam desenvolver espiritualidade de forma leve, responsável e principalmente acessível para as pessoas. Então, sim, nós temos cursos voltados à área, como temos rituais semanais para a lua, então lua nova, crescente, cheia, minguante. Nós estamos lá na escola fazendo ritos gratuitos, fora benzimento, reiki, que são atendimentos levados ao público como caridade, como ajuda, como apoio, sem ser cobrado. Perfeito. E esses cursos são todos presenciais, então? Nós temos 2 formatos, presencial e online. Então nós temos ali uma plataforma com todos os cursos oraculares que você pode assistir os vídeos e aprender em casa como interpretar a borra de café. É lógico, eu sou aquariano, né? Eu gosto do contato. Então, presencialmente é excelente. Mas, se você não pode, se você está em outro estado, borra de café online com certeza vai fazer diferença na sua vida, hein? Perfeito. Se você é daqui de São Paulo, aproveita, vai lá na Moca, vai conhecer. Sim, é excelente. É um espaço todo preparado para realmente quem gosta de energia, magia, sem ter ali aquele peso religioso, dogma e tudo mais. É um espaço de energia, universalista. Maravilha. Michael, eu trouxe aqui para você um presente nosso. Querido, da Aura. Muito obrigado. Se você gosta. Eu adoro esses sprayzinhos, gente. Excelente. Contra inveja, ó. Isso aqui é importante, aromatizador contra inveja que a gente desenvolveu. Nem diga, né, gente? Para ambientes. Sim, excelente. Pode usar em casa, no Olha carro, que lindo, gente. no trabalho. Ambiente de trabalho. Eu gosto de usar muito isso aqui antes de consulta, cara. Eu jogo no ambiente para poder realmente dar uma equilibrada vibracional. Então, inveja, gente, é uma vibração que, infelizmente, a gente enfrenta todos os dias. Seja a inveja da sua roupa, seja do seu trabalho, da sua postura, até da sua alegria. Então, nada melhor do que usar algo que realmente corte e te proteja dessas más vibrações. Sim. Excelente. Eu preciso a gente desenvolveu com essa finalidade. Preciso muito. Ai, que lindo! Isso aqui é um quartzo azul, né? Sim. Gosto muito, ajuda muito na nossa fala, na nossa comunicação, mas centralização da mente, tranquilidade, paz interior. É um cristal excelente, eu vou colocar na minha... E temos aí também uma pulseira. Ai, que nossa lindo. Carro-chefe. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Pulseira de 7 nós. Que bacana, cara, perfeito. Eu gosto muito. Ela é o seguinte. Sim. Ela vem menorzinha assim, ó. Se você quiser aumentar ela, só puxar que o nó aqui... que ele vai dando uma soltadinha. Porque aí o nó ele aperta. Sim, porque aí excelente. Dá em... eu gosto. E tem simbolismo. Tudo isso tem simbolismo, né, cara? Sim. Que legal, cara. O vermelho, o 7, excelente. Vai me proteger muito, certeza. E é legal porque, assim, é uma egrégora de milhares de anos, né? Sim, que legal. Obrigado Nada. mesmo. Prazer imenso estar aqui. Muito feliz. Michael, eu agradeço demais, assim. O episódio foi excelente. Foi um prazer pra mim conhecer mais sobre a cafeomancia. A consulta... Nossa, foi incrível. Que bacana. E eu tenho certeza absoluta que quem a gente até aqui também adorou. Todos os seus contatos estão aqui na descrição. Perfeito, maravilha. Tá? Tem alguma mensagem final que você queira deixar para a audiência, para quem está te assistindo? Cara, eu sempre falo sobre gratidão, sobre a necessidade da gente olhar tudo que a gente alcançou, tudo que a gente tem e o que não tem também, e ser grato a Deus por tudo aquilo. Eu acredito que quando você acorda e agradece, quando você dorme e agradece, você principalmente mostra ao universo que tudo aquilo é satisfatório para você. Então, eu costumo olhar muito para as pessoas que não têm, sabe? Quando eu penso que poderia ter alguma coisa ou ser diferente, eu olho para aquele que não tem, que não vive aquilo que eu vivo, que não tem aquilo que eu tenho. Então, seja grato por tudo, por todos os ciclos, inclusive pelos aprendizados ruins da sua vida, cara. Obrigado. Muito obrigado. É isso então, pessoal. Foi um prazer. Foi um prazer ter você aqui conosco novamente. É isso. Eu aguardo você no próximo episódio. Um grande abraço. Fique com Deus.